Candidata, falando em trajetória, a senhora foi do PT, do PV, do PSB e agora está na rede, né? Participou como ministra do governo Lula, ministra do Meio Ambiente, e o governo, tanto o governo Lula como o governo Dilma, foram marcados aí, os dados mostram isso, por algum inchaço na máquina pública, né? Foram criadas estatais, Hemobras, por exemplo, etc. E agora, mais recentemente, a senhora tem se cercado de economistas de um viés mais liberal. André Lara Rezende, o próprio Eduardo Janete, que não é um liberal puro sangue, mas tem algumas ideias nesse sentido, etc. Eu queria que a senhora explicasse um pouco a sua trajetória, né? Como é que a senhora chegou nisso, para os eleitores entenderem um pouco como é que a senhora vem de um partido que tem esse perfil e agora está cercada aí de pessoas desse perfil mais liberal. Primeiro, o André é uma pessoa que fez uma inflexão no pensamento dele. Eu diria que o André Lara Rezende está para o Brasil como o Stiglitz está para o pensamento moderno de economia e ecologia no mundo. Pessoas que vinham de uma trajetória clássica, que compreenderam a necessidade de integrar economia e ecologia, cada vez mais de que é preciso equilibrar o tripé da justiça social, da justiça econômica, da justiça ambiental. Eu acho incrível o posicionamento do André Lara Rezende em vários aspectos. Ele não deixa a desejar a nenhum desses grandes economistas que hoje estão fazendo uma nova leitura dos desafios que estão postos diante da humanidade face à crise econômica, social e ambiental que o mundo está atravessando. Eu tenho uma trajetória que, graças a Deus, e nenhum dos partidos que passei deixou qualquer mácula em relação aos meus compromissos históricos na questão ambiental, na defesa dos direitos humanos, da justiça social e de como integrar economia e ecologia. E é por isso que eu me cerquei dessas pessoas, porque essas pessoas estão olhando para frente e não para o retrovisor, como a maioria que tem uma visão desenvolvimentista, até alguns com muita boa vontade, mas não estão na direção de para onde o mundo vai caminhar. Mas a senhora diria que a senhora mudou também, a senhora aprendeu nessa mudança, que a senhora era de um partido que a senhora mesmo falou, desenvolvimentista, tem ali esse viés, e a senhora hoje está cercada, a senhora mudou também, não? Eu sempre fui da linha sustentabilista. Era uma minoria dentro do PT, mas eu sempre fui da linha sustentabilista. Aliás, eu e o Chico Mendes e muitas outras pessoas éramos até incompreendidos dentro do pensamento de esquerda tradicional, porque a gente defendia a ecologia. E muita gente dizia, vocês estão fazendo o jogo dos americanos e não sei de quê. Não tinham a compreensão. Por exemplo, na visão de reforma agrária, dentro da esquerda tradicional, você pega a terra, demarca em lotes quadrados e entrega para os agricultores familiares. Lá no Acre a gente defendia, não pode ser assim, nós temos que fazer as reservas extrativistas. As reservas extrativistas você não vai dar um título para a pessoa, você vai dar o usufruto da terra. E isso era visto com maus olhos. Eu venho de uma trajetória de coerência ao longo da vida. E, obviamente, que no decorrer do processo você vai se juntando com as pessoas que fazem esse mesmo processo, essa mesma caminhada. E o bom disso é que essas pessoas existiam em diferentes partidos e a gente dialogava e continuamos dialogando, não é? Os partidos sempre tiveram minorias sustentabilistas, progressistas, alguns sustentabilistas conservadores, mais uma grande quantidade de desenvolvimentista. Eu era uma espécie de subsistema dentro do grande ecossistema.